Hoje nós vamos falar então sobre endometriose e dor na relação. O nosso tema de hoje é como aliviar dor na relação mesmo com endometriose. Ter mais uma edição, do Pelvicast. O Pelvicast foi idealizado para que todas as segundas-feiras nós tenhamos conversas aqui sobre saúde íntima, preparação para o parto. Enfim, hoje então um tema extremamente importante e que cada vez vem tendo mais procura no consultório de mulheres que têm endometriose. E o nosso convidado de hoje é o Vinícius Corrêa, fisioterapeuta pélvico e que trabalha com endometriose, é nosso especialista em endometriose. Seja muito bem-vindo, Vini, muito obrigada por estar aqui conosco, no Pelvicast. E te apresenta então, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius Corrêa, eu sou fisioterapeuta pélvico. Eu trabalho com fisioterapia pélvica desde 2017 e especificamente com endometriose foi um pouco logo depois de ter me formado já na pélvica. Eu comecei a trabalhar bastante com endometriose porque eu encontrei uma ginecologista, a gente fez uma parceria na época, comecei a trabalhar com a pélvica, ela começou a ter bastante resultado, um paciente dela com cólicas, com dor na relação. E aí, desde então, a gente criou essa parceria há muito tempo, desde 2018. Então, eu trabalho com metriose, então, desde 2018, basicamente. Então, de paciente de metriose, aquele paciente com bastante coisa, Cólica, dor na relação, alteração na parte urinária, na parte fecal. Então, é muito bom trabalhar com o paciente, porque a gente consegue mudar muito a vida dele mesmo, na qualidade de vida. Exato. Como a gente comenta, a endometriose em si, ela não tem cura, porém, a gente consegue viver muito bem com endometriose. Claro, com uma equipe multiprofissional, que forneça os tratamentos necessários para que a mulher consiga passar por essa condição da melhor forma possível. Então, nos explica um pouquinho mais, Vini, sobre a questão endometriose e como que é o manejo dessas pacientes no consultório. A endometriose é uma doença inflamatória, que acomete o endométrio, que é o tecido ali do útero. Então, esse tecido inflamado também está relacionado com a parte hormonal. Então, esse tecido inflamado, ele vai gerando aderências que podem sair do útero, gerando aderência nos órgãos, nos ovários, em várias partes do corpo, que vão gerar vários focos. E esses focos de endometriose podem causar cólicas nos ligamentos ali, podem piorar e agravar as dores na relação, Porque como a gente não sabe o que é o assoalho pélvico, a chance de a gente ter alguma disfunção dele é muito grande, pela falta de consciência e tudo mais. E a endometriose vai agravar muito mais a situação, porque a gente vai pegar esse assoalho pélvico, essa musculatura íntima tensa, que já quase todo mundo tem músculo tenso, e vai piorar muito mais por questão da cólica, da inflamação, deixando mais tenso esse músculo. Então, o paciente de endometriose é aquele paciente que já não vem só com uma dor na relação, ou só alteração na parte urinária, ou cólica. É um paciente que vem com um pacote completo de alterações. Porque, primeiro de tudo, tem a questão que o paciente, muitas vezes, tem subnotificação da endometriose, às vezes passa por muitos e muitos e muitos profissionais para conseguir um diagnóstico, Então, a média das pacientes que chegam para conseguir um diagnóstico de profissionais é mais ou menos 6, 7 profissionais a vida inteira para conseguir um diagnóstico e, a partir daí, procurar um tratamento. Então, hoje em dia, assim como tu falou ali antes, o tratamento multidisciplinar, que é o tratamento, é o físio, gineco, psico, nutri, é isso que é tão importante para a gente tratar essa paciente, porque o paciente de endometriose tem muitas alterações. Ale, boa noite. Então, esse paciente tem muitas alterações, ele precisa ser visto como um ser humano completo, com todas as alterações do corpo inteiro. Ele não é só o assoalho pélvico, ele não é só o joelho, não é... Então, por isso que é tão importante ter essa equipe multidisciplinar para a gente poder abranger o paciente como um todo e, por consequência, resolver as funções que ele tem, Exatamente. Então, pega um paciente que não tem essa abordagem completa, multiprofissional, a gente tem uma resposta diferente, Muitas vezes não é aquele paciente que evolui de uma forma tão rápida, porque, enfim, tem lacunas que não se completam, como, por exemplo, quando não faz um acompanhamento nutricional, quando não faz exercícios físicos, e o contrário também é verdadeiro, Eu converso bastante com outros profissionais da área, por exemplo, de nutrição, psico,
e esses profissionais acabam tendo muita dificuldade em tratar quando não tem a fisioterapia pélvica auxiliando nisso. E infelizmente a fisioterapia. Hoje eu até atendi uma paciente que não sabia da existência da fisioterapia pélvica para tratar a endometriose e acaba descobrindo isso através da internet e não através de outros profissionais. E isso é uma pena, né? Porque acaba que o tratamento, enfim, a pessoa não tem acesso a esse tratamento e, consequentemente, tem uma vida com muito mais dor, né, Vi? Isso é muito comum, assim, as pacientes ali, tem muitas pacientes também que vêm para o meu consultório ou vêm perguntar no Instagram ou no WhatsApp e tudo mais, tirar dúvida, e descobrem, claro que eu não dou o diagnóstico de endometriose, por isso todo exame específico, né? Mas assim, ela acaba descobrindo, depois ela faz o exame e acaba descobrindo que era isso mesmo, que era endometriose, porque a paciente passa mal a vida inteira de cólica, tem cólicas muito intensas, a paciente desmaia de dor, usa morfina, muita dor na relação, alteração na parte fecal, na parte urinária. E aí ela vai nos profissionais e tem aquela questão do profissional não conseguir diagnosticar. E aí, muitas vezes, o paciente começa a se culpar porque acha que é besteira da cabeça dela, que o profissional acaba falando que é besteira e não tem conhecimento específico. Então, muitas vezes, o paciente chega no consultório e descobre um mundo novo que, meu Deus, era isso o tempo todo. Por questão da falta de conhecimento que a gente tem na internet, da pouco se falar sobre isso, pela questão íntima do assunto, né, os tabus e tudo mais. Então é bem gritante o quanto essa paciente já vem desesperada por um tratamento e muitas vezes ela foi negligenciada, né? Exatamente. Vini, quais são os principais sintomas de uma paciente que tem endometriose, pensando na parte da relação, na parte íntima ali mesmo? É muito Relação. comum, pela questão da tensão da musculatura do assoalho pélvico, né, que eu falei que a endometriose vai agravar muito mais isso pela inflamação e tudo mais, é muito comum a paciente sentir muitas dores que irradiam também, né, durante a relação ou até fora da relação. Durante a relação, a paciente pode sentir dor irradiada para a perna, para a lombar, cólica, porque acaba ativando outras regiões, né, porque a dor ela nem sempre é pontual, ela pode irradiar para vários lugares, assim como o torcicolo, por exemplo, né. Então, essas contraturas que existem no assoalho pélvico, pela tensão, podem irradiar para vários lugares. Então, é muito comum a paciente descobrir também que as dores que ela sente na relação e as dores que ela sente, sei lá, fazendo uma atividade física ou fora da relação, tem relação com a endometriose, né? As dores irradiadas para a lombar, que ela sentia durante a relação também. Então, quando a paciente vai para o consultório e a gente faz a avaliação e está ali apertando, procurando contraturas, né, região superficial e um pouco mais profunda ali, ela fala, meu Deus, Vini, é exatamente essa dor que eu sinto na relação. Ou é essa dor que eu sinto na atividade física, né? Então ela passou por também outros profissionais, exame de imagem, fez ortopedista e ninguém descobriu o que era, né? Só que dor não aparece em exame de imagem. E é por isso que é tão importante a gente descobrir qual que é a raiz do problema, o que está alterado, né? Então, só que a paciente não sabe, a paciente é leiga. E na internet, e por consequência, está cheio de profissional desatualizado. Então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e descobrir quais são as alterações que está no paciente ali, com uma boa avaliação. Isso é uma questão muito comum, né, Vini? As pessoas chegam no consultório e dizem, olha, já fui em vários médicos, já fiz todos os exames e não tenho nada, não sei o que é, não tenho absolutamente nada. E só que é isso, né? A tensão muscular a gente só vai identificar no exame físico e também pelos relatos das pacientes, né? Mas enfim, Vini, como a fisioterapia pélvica pode ajudar no tratamento da dor durante a relação em pacientes com endometriose? Qual é a Eu lembrei de uma coisa. feita Oi? no consultório? Qual a mágica feita no consultório? Ah, mágica, sim, é mágica. Só uma coisa que eu lembrei ali antes da questão da dor. Uma dor que é muito, 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 muito comum, que até quando eu fiz um vídeo sobre isso, que eu acho um dos vídeos que mais o pessoal comenta, que é a pontada na região retal. Sim. Essa é uma das dores mais comuns que tem, assim, seja fora da relação ou também durante a relação, né? Os outros profissionais geralmente só falam que a dor faz parte da endometriose e meio que o paciente tem que se acostumar. Infelizmente, isso é péssimo, né? Hoje eu recebi uma paciente não com endometriose, mas com dor, e foi exatamente isso. A pessoa diz, não, isso daí é da tua cabeça, tenta relaxar.
Mas é a mesma coisa do que a pessoa tá com torcicolo e a gente falar pra pessoa, não, é só tu relaxar. É isso. É bem complicado, porque a paciente começa a achar que a culpa é dela. Porque se ela vai em um monte de profissionais e todos eles falam a mesma coisa, ela começa, poxa, se meu parceiro não me entende, se os médicos e outros profissionais estão falando que é coisa da minha cabeça, então é coisa da minha cabeça. Então é muito comum a paciente chegar no consultório ali, ter um histórico bem grande de relacionamentos que não deram muito certo, porque o paciente não entendia ela, que ela começou a se culpar na relação. Então, infelizmente, isso é muito, 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 muito comum, né? Só que, e é por isso que é tão importante quando a paciente chega pra a gente explicar tudo o que está acontecendo, tudo o que está alterado, o que provavelmente está causando essas dores, né? Essa alteração de musculatura, e que é tão importante a gente acolher realmente, como o Gustavo falou ali, acolher esse ser humano. Porque é muito comum ele vir já desanimado e fala, Vini, tu é o último profissional que eu vou procurar porque eu tô desanimado, não aguento mais fazer tratamento, um monte de remédio, um monte de tratamento aleatório, bizarro que tem por aí, que não resolve, porque eles não vão na raiz do problema. Infelizmente, a maioria dos profissionais não vão na raiz do problema, e é por isso que na fisioterapia pélvica, a mágica da fisioterapia pélvica, primeiro de tudo, é acolher esse ser humano, né? Então, porque esse ser humano ali já está alterado a parte de relacionamentos, a questão do trabalho atrapalha o trabalho dela, a vida financeira, né, e trabalho, porque é muito comum os pacientes falarem, Vini, eu tipo, não consigo nem trabalhar, eu tenho tanta dor que pô, não consigo nem mexer, né, e começa a se culpar mais ainda, e aí os profissionais não querem saber se tem diagnóstico X ou Y e a paciente fica muito ruim. Então, assim, na físio, a mágica, além do acolhimento, a gente entender o que esse músculo tenso tá, como é que esse músculo tenso tá. Ele tem contratura, é questão de aderência, fibrose, as fáscias que estão aderindo ali, é esses músculos que estão irradiando para a cólica, né? Então, o tratamento da endometriose, a principal parte do tratamento da endometriose na terapia pélvica é liberação miofascial. Claro que entra treino de consciência, propriocepção, coordenação, né, tudo isso. Depois fortalecer o assoalho pélvico que está fraco, muito provavelmente está fraco, porque está, né, pela tensão ao longo dos anos foi gerando diminuição da resistência. Então, principalmente, a fórmula mágica da fisioterapia pélvica é liberação miofascial. É soltar essas aderências, é soltar esses músculos tensos, é soltar principalmente a técnica do ligamento largo, né, que o Gustavo Latorre criou, que é essa técnica que faz o ligamento, soltar o ligamento ali que está aderido às inflamações e, por consequência, o útero vai relaxar, voltar para a posição normal, a inflamação vai melhorar, a cólica vai melhorar. Por consequência, nesse período de trabalho que está fazendo, vai melhorar a dor na relação, né? Porque tu vai soltar essas aderências que os músculos estão tensionados ali, por consequência, o útero que estava piorando a situação vai melhorar também. Então, não existe fórmula mágica. É entender o que está alterado no assoalho do paciente, se é tensão, fraqueza, tudo mais, contratura, e resolver a raiz do problema. E, por consequência, a gente vai ter benefício na parte urinária, na parte da relação, na parte fecal. Exatamente. Explicando um pouquinho mais para o pessoal o que é a liberação, né? A endometriose, então, ela gera tensões como se fosse um torcicolo, pensando em músculo. Então, a gente precisa relaxar a musculatura. Não adianta tomar um vinhozinho, porque não vai aliviar. Não adianta passar uma pomada, porque imagina, eu estou com um torcicolo, vou passar uma pomada e vou relaxar o músculo? Não vou relaxar o músculo. Tem vários tratamentos que a gente vê por aí que são realmente uns absurdos. Por exemplo, chega às vezes no consultório o paciente que tratou 2 anos com fisioterapia pélvica e eu sempre gosto de identificar, tá, mas me explica um pouquinho mais o que foi esse teu tratamento, para eu identificar, né, se pelo menos chegou perto de, sei lá, de tocar no paciente. E é realmente um absurdo. Ah, é agachamento, é yoga, é respiração, é tentar relaxar. Só que assim, quando um profissional não coloca a mão na musculatura, realmente palpa o músculo, palpa a região íntima, vê se tem alguma tensão muscular, vê como está o tecido conectivo. Para quem não sabe o que é tecido conectivo, parte úmida da região íntima, que também tem tensão. Se o profissional não chega nesse ponto aí, não tratou absolutamente nada, né? Não existe choquinho que vai aliviar a dor, existe bola no meio do joelho, isso daí não trata, isso é charlatanismo, isso é enganação do paciente.
E isso é o que a gente precisa cuidar. Infelizmente, eu cada dia mais arrumo inimizades na internet, porque cada vez mais a gente vê os videozinhos lá, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso daí não é fisioterapia pélvica, e no caso de endometriose só vai trazer malefícios e piora do quadro. E infelizmente a gente vê isso muito, né, Vini? Da pessoa chegar no consultório e, enfim, ela acha que aquilo é fisioterapia pélvica, tenta fazer e nota uma piora do quadro. Sim, isso é muito comum, assim, ó. Que nem a Ale falou, que a questão do diagnóstico, da questão das dores, o profissional não ter conhecimento específico e passar, que nem eu falei pra mim, tem mais de 6, 7 profissionais para ser diagnosticado, né? E ela Exato. começa a se culpar porque o profissional, infelizmente, não é competente o suficiente para conseguir um diagnóstico. Então, aqui em Floripa, na minha região, são do que eu conheço, do que eu faço parceria, são poucos daqueles que realmente têm essa visão multidisciplinar, que tem essa visão que, não, o FINS é importante, o gineco, psicólogo, o nutri, porque o paciente é um ser humano completo, não é só o assoalhozinho, não é só a parte psicológica, não é o estômago, né? É muito mais que isso. Só que o paciente não sabe. Sim. Então, a gente sabe que hoje em dia, tratamento de endometriose não é só cirurgia, não é só anticoncepcional, né? Só que a paciente não sabe. Muitas vezes, até como saiu o estudo do Einstein ali, que muitas vezes acaba sendo um caso cirúrgico, né? Claro que existem casos cirúrgicos, existem, mas muitas vezes eles não têm critérios cirúrgicos e o paciente acaba fazendo porque o profissional acaba falando que a resolução do problema é a cirurgia, o paciente faz a cirurgia, E não passa alguns meses, volta a sentir dor de cólica, alterações, e aí o paciente não sabe, o profissional não sabe explicar o porquê que não resolveu. E acaba fazendo outra. Esses dias eu vi uma paciente me contou que estava num grupo de endometriose, que ela estava num grupo, e uma menina do grupo falou que fez 6 cirurgias de endometriose. 6 cirurgias de endometriose. Então, assim, a paciente não sabe. A paciente não sabe. E é muito triste isso, porque a gente tem que deixar bem claro o que é o tratamento de endometriose. Independente se o paciente vai fazer fisioterapia pélvica comigo ou com outro profissional, é ele saber, ó, este é o tratamento de endometriose. E esse restante aqui não tem nada comprovado e não funciona nada, né? Então, por isso que é tão importante a gente procurar profissionais que tenham essa visão como a gente tem. Exato. Poder entender o paciente como um todo e poder atender ele nas várias áreas da vida, né? E ainda bem que eu tenho vários profissionais que têm essa parceria comigo, que enxergam o paciente assim, seja gineco, seja nutri, porque a gente tem que tratar esse paciente como um todo. Então, é mais ou menos isso. Falei demais agora. O que a Lê fez aqui bem legal. A pessoa já parte do princípio de que endometriose não tem cura e se esconde atrás disso para não entregar o mínimo de resultados para os pacientes. Então, assim, a gente que trabalha muito com isso, se endometriose realmente não tem cura, né? Mas a gente tem todos os resultados que a gente consegue, que é realmente devolver para a mulher a qualidade de vida. E uma coisa que eu escutei de uma paciente minha semana passada: tu devolveu para mim a vontade de viver. Porque é isso, né? Chega um ponto que a pessoa não consegue trabalhar, não consegue namorar, não consegue absolutamente nada, se concentrar. E a gente bate muito nessa questão dos profissionais da fisioterapia pélvica, que, enfim, muitos não sabem o que estão fazendo, né? E acabam não entregando resultados, não aliviando a dor do paciente e piorando mais a situação, porque é mais uma dor, não somente a dor física, mas a questão psicológica de, meu Muito. Deus, eu não tenho. Mas essa outra paciente minha chegou que a nutricionista tinha passado um combo, um shot da saúde, que ia aliviar a sensação de queimação na região íntima, que isso era uma inflamação e tal, mas que ela ia conseguir resolver com shot. Então, é isso, as pessoas realmente fazem de tudo, só que muitas vezes os profissionais acabam se É muito, prevalecendo. é muito triste, né? Porque assim, ó, é, eu, eu trabalho muito, assim, ó, eu sou homem, né? Claro. Mas eu tenho essa noção do quanto isso impacta na parte, primeiro, na avaliação, né? Eu sei que existe essa barreira inicial,
Então é por isso que desde o primeiro momento eu tenho que trazer o máximo de conhecimento, o máximo de tranquilidade para essa paciente, porque infelizmente mais de metade das minhas pacientes tem histórico de abuso, mais Sim. de metade. Então assim, como eu sendo um homem nessa área tão íntima posso trabalhar com essas pacientes? Então assim, essas pacientes passaram por muita coisa, passaram por muitos profissionais, um histórico tão grande de negligência e alteração psicológica ali. Então, por isso que uma das partes mais importantes também da fisioterapia pélvica é fazer com que o paciente entenda o que está acontecendo com o corpo dele, entenda o que está acontecendo com o assoalho pélvico dele, né? Ele vai perceber ao longo do tempo que aquela dor crônica é muito tem ligada à parte física, obviamente, mas muito daquela dor está ligada com da cronicidade da dor, do quanto aquele cérebro vai aprendendo o que é normal, o que é algo padrão, aquela dor. Então, qualquer toquezinho que o paciente vai sentir ali, ligado ao abuso, aquele histórico, o paciente vai ficar se contorcer de dor na maca. É por isso que é tão importante a gente trazer tranquilidade, explicar o que está acontecendo, o que a gente vai fazer, qual que é a técnica que tem que fazer. Então, assim, como eu falei ali antes, se o profissional não enxergar o paciente como um todo, e eu só enxergar o paciente como um assoalho pélvico, eu não vou conseguir resolver todas as alterações que esse paciente precisa, né? E é tão legal a gente conseguir ver o quanto que a gente muda da vida desse ser humano, o quanto a qualidade de vida a gente devolve para esse ser humano. Porque passar a vida inteira com dor, com cólica, não conseguir ter relação, todas as outras alterações, cara, ninguém merece isso. Não é algo legal, não é algo legal. Então, assim, ó, falando em questão de profissionais semelhantes, eu vou dar um exemplo, obviamente não vou falar nome, mas tem um profissional que é um cirurgião famoso daqui e tudo mais, que eu conversei com ele para criar parcerias, né, e tudo mais. E aí uma paciente minha, foi conversar com ele, né, ele super adorou a fisioterapia pélvica, a ideia que era meu trabalho para ele, e a gente ficou de conversar e fazer parceria. E aí, minha paciente, quando eu fiz tratamento nela, ela melhorou muito. Dor na relação, cólica, tudo mais, né? Só que, teoricamente, ela ia fazer cirurgia, só que não era caso cirúrgico, não era critério cirúrgico. E aí, quando a equipe dele foi entrar em contato com a paciente, ela falou, cara, não faz sentido eu fazer cirurgia porque melhorei muito, não faz sentido, né? E aí, esse profissional, ele cortou laços comigo porque eu provavelmente ele viu que eu roubei paciente dele e não enxerguei como algo mais complexo, melhorei a saúde do paciente, sabe? Infelizmente está cheio. Só que a gente precisa, e por isso que a gente precisa falar para o paciente, olha, é isso que é fisioterapia pélvica, isso aqui não é. É isso que é o tratamento da endometriose. Endometriose não tem cura. Até hoje ninguém descobriu a cura para endometriose. Tem, sim, melhora e gigantesca na qualidade de vida do paciente, na relação que ela pode sim, melhorar as dores na relação, melhorar a questão de desempenho também. Então, assim, tem sim tratamento. Só que a gente precisa publicamente falar isso para a paciente não passar por profissionais que negligenciem ela, né? É mais ou menos isso. E um ponto também é que a gente precisa levar em consideração que esse profissional acabou perdendo, né? Porque o ideal é fazer um pré-operatório com fisioterapia pélvica e um pós-operatório também com fisioterapia pélvica, quando é o caso, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer manejo dessa dor e a pessoa ficar longos períodos sem dor ou até simplesmente não ter mais dor, só com a fisiopélvica ali, o tratamento e depois a manutenção, que é uma das coisas que a gente faz, né, Vini? Faz o tratamento, dá alta e continua essa manutenção pós-alta para que a pessoa fique independente da fisioterapia pélvica, ou seja, ela consiga fazer a manutenção do tratamento e, claro, se necessário, retorna para o consultório, que a maioria das vezes é o ideal para fazer essa manutenção, né? Porque tanto eu quanto o Vini, a gente trabalha exatamente isso, com a melhor linha técnica da fisioterapia pélvica, pensando na dor e endometriose, e ainda com acompanhamento pós-alta. Então, não é simplesmente o paciente vem, trata, a gente dá tchau, beijo. Não, a gente continua esse acompanhamento. Logo, a gente continua com os resultados, mantendo esses resultados. E isso é super importante, né, Vini? É muito importante. Quando a gente começou a aplicar essa metodologia que a gente faz parte da mentoria, né, foi um diferencial gigantesco, assim, no nosso consultório, de a gente manejar esses pacientes, acompanhar eles depois da alta, de entregar o resultado
na melhoria do assoalho pélvico e das disfunções e tudo mais, e por consequência, esse acompanhamento que a gente faz ali para manter e esse paciente, né, mesmo daqui a muitos anos, ter um assoalho pélvico saudável, né, funcional. Vai ficar salva a live, saí só agora do trabalho e não consegui pegar desde o início. Sim, meu bem, vai ficar salvo. Vou deixar salva pelo menos até amanhã. E a Ale falou, e eles se mantêm muito mais seguros e certos de que terão resultado. É isso. É que assim, a forma que a gente trabalha já é completamente diferente. Mas por que é completamente diferente? Porque a gente sabe dos resultados que a gente entrega, né, Vini? Então, quando a gente sabe dos resultados, fica muito mais fácil realmente a gente passar essa segurança para o paciente e passando essa segurança para o paciente, ele se empenha muito mais no seu tratamento. A gente explica detalhadamente essa questão do tratamento multiprofissional, né? E também da importância do paciente também se empenhar nesse tratamento, né? Vini, quais são as técnicas mais eficazes utilizadas na fisioterapia pélvica para aliviar a dor associada à endometriose? Assim como eu tinha comentado mais ou menos antes ali, as principais técnicas para resolver a questão de dor na relação e endometriose são técnicas de liberação miofascial. E assim como você falou ali antes, é parecido como se fosse para liberar torcicolo, né? Então são liberações específicas, são técnicas bem específicas para liberar esse tecido conectivo, que nem a Isa falou ali, da parte úmida ali, né? E a musculatura que está aderida, da fáscia, né? Que a gente chama que é o tecido em cima do músculo ali, que está aderido, então você libera esse tecido que está preso, por consequência, a fibra muscular consegue relaxar e contrair de novo. Então, são técnicas específicas para você liberar o músculo superficial na entrada do canal, os lábios ali por causa da dor de ardência, né? E dentro do canal para liberar esses músculos, e também no final a técnica do ligamento largo, que é a técnica que serve para liberar esse ligamento e acabar com a cólica e melhorar a questão do fluxo também. Então, são técnicas manuais. Então, o mais avançado que a gente tem hoje em dia de técnica e de instrumento é a mão. É a mão, não é aparelho. Não é aparelho. Por Exatamente. mais que a gente, por mais que a gente olhe, a gente queira ver a tecnologia, a aparelhagem como algo, pô, mágico, legal, aparelhos. Funciona para algumas coisas? Funciona. Mas na endometriose, o tratamento para melhorar a endometriose, além da questão de consciência, coordenação e tudo mais, é técnica de liberação miofascial. E é do ligamento largo. É que, infelizmente, nós que trabalhamos muito com mãos e raciocínio clínico, toda vez que a pessoa chega ali, eu já fiz tratamento. Como é que tu fez? Com choquinho. Assim, fisioterapeuta e choquinho tem que sair correndo, né, Vini? Porque a gente vê cada absurdo. E outro ponto muito importante da parte da endometriose, do tratamento, é a parte de educação, né, Vini? Que é super importante para a pessoa conseguir ir manejando essa dor e, consequentemente, manter os seus resultados, né? Olha só, Exatamente. Eu deixei uma caixinha sobre endometriose e surgiu essa pergunta aqui. Existem exercícios ou práticas que as pacientes podem realizar em casa para complementar o tratamento fisioterapêutico? A gente, quando trabalha nesse método de tratamento, a gente utiliza algumas técnicas, como eu posso falar? Alguns auxiliares no tratamento, que atividade em casa, questão de vídeo, de conhecimento, de explicar o que é, como tu falou ali, da questão do conhecimento, né? O que está acontecendo com o meu corpo? Por que ele está assim? Como que eu posso tratar? E, por consequência, as técnicas que a gente explica para o paciente fazer em casa para manejar essas dores, liberar esses tecidos, né? Então, através de técnicas específicas, como a gente faz na liberação dentro do canal vaginal, por fora do canal vaginal, né, no músculo, no ligamento, a gente ensina para o paciente também fazer em casa para liberar essas tensões e para fazer essa manutenção ao longo do tempo, né? Então, isso é muito importante para o paciente fazer. Foi com o intuito, imagino, da gente conseguir passar alguma técnica. Mas aí é que vem uma questão bem importante. Toda vez que o profissional, por exemplo, aqui no Instagram, simplesmente libera uma técnica, faz assim, faz assado, o profissional não está lidando com a tua individualidade. Por quê? Saúde não é matemática. No momento que a gente simplesmente passa uma coisa geral para todas as pessoas,
a gente não está olhando para o caso do paciente e muitas das vezes a gente pode estar gerando prejuízos para a pessoa. Então é muito diferente, né, Vini? Quando a pessoa chega no nosso consultório, que passa por uma avaliação detalhada, por uma anamnese, para entender toda a saúde, como é que está o histórico de saúde da pessoa, como é que é a dor, daí sim nós passamos exercícios auxiliares, porque o tratamento é feito no consultório, né? Para que a pessoa sim consiga nos auxiliar aí neste tratamento. Então, isso é deixar claro que não existe um exercício mágico que a gente consiga passar pelo Instagram que vai aliviar a dor da pessoa. O que mais tem no Instagram é musiquinha de aperta e solta, né? Só que isso é muito imprudente, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, vão fazer o aperta e solta da musiquinha ali, muitas vezes pode gerar até mais tensão e piorar o caso dela, que é muito comum, do que melhorar. Então, quando a gente trabalha com esses tratamentos online, gente, não existe tratamento para dor e fisioterapia pélvica online. Não tem como, não tem como. Por quê? Tu tem que tocar no paciente, tu tem que explicar o que está acontecendo, tem que fazer com que ele entenda o próprio corpo, e você não tem como fazer isso na internet, pela tela, por tudo mais. E claro que a gente passa o exercício fazer em casa, é porque ele já sabe o que está acontecendo, ele já passou por uma avaliação específica, pela técnica específica que está fazendo. Aí sim é legal ele conseguir fazer em casa, porque ele já teve todo um acompanhamento com o profissional. Porque por mais simples que pareça usar a mão, é muito complexo. O profissional ele tem que entender o que ele está apertando, como que ele está apertando, a pressão que ele está fazendo, para não machucar essa paciente, aonde é muito específico, por mais que seja simples, usar a mão é muito complexo. Então, assim, não tem como fazer tratamento online. Infelizmente, não tem como. Um ponto que a Ale falou que é extremamente importante. Muitas vezes as mulheres sofrem muito tempo com essa dor, né, da endometriose, e acham que o tratamento é muito longo, que vai demorar muitos anos e tudo mais. Só que assim, o que nós precisamos levar em consideração? Chega no meu consultório pessoas que já trataram 1 ano, 2 anos, 10 anos. Chegou uma paciente que tratou com fisioterapia pélvica, que nem eu brinco, fisiopélvica Shopee, e não conseguiu ter um resultado. Tal sentido. Então, o que acontece? A fisioterapia pélvica da linha que nós utilizamos, o resultado é rápido. Então, não vai precisar ficar 1 ano fazendo tratamento, não vai precisar ficar 6 meses. A pessoa com 1 semana, 2 semanas, muitas vezes 3 semanas com endometriose, a pessoa vai estar livre dessas dores e desconfortos, né? Tem alguns casos que em 1 semana... Bom, teve um caso que tu postou, né, Vini, que virou até Reels, que a pessoa se tratou ali, que tu foi Ah, perguntar da ela relação? isto, Dor na relação? e colhe. Isso, isso. Essa paciente, ela sofria, acho que mesmo, que uma senhora, né, ela tinha 50 e poucos anos, ela sentia muita dor na relação e cólicas intensas, né? E aí ela tinha dor na relação, mas não sentia prazer nenhum, porque a vida inteira com dor, né? Como é que tu vai sentir prazer sentindo dor? E aí o cérebro começa a acostumar, achando que é normal sentir dor, padronizar. Então ela batia a carteira para dizer, ah, tive relação com meu marido, aquela coisa, né? Então a gente fez físio, resolveu bem. Alguns dias a gente conseguiu resolver. E ela falou, Vini, cara, foi a primeira vez que eu tive relação na minha vida inteira, assim, não senti dor, foi maravilhoso, né? Então, a gente consegue sim mudar muito a qualidade dessa paciente, consegue muito, muito, muito. Só que a gente precisa entender o que está alterado nesse assoalho, fazer com que ela entenda, explicar. A educação é muito, muito, muito importante. Para ela entender também como ter manutenção em casa e tudo mais, né? Mas realmente, assim, ó, é bem gritante o que tu consegue fazer na vida dessa paciente, que tá com a qualidade de vida lá embaixo, porque ela passou por muitos tratamentos, desanimada, a parte de relacionamento tá alterada, tudo mais, né? Então é bem legal que tu consegue mudar a vida das pacientes, assim. Sim. Me explica um pouquinho mais quais são os sintomas de que uma mulher com dor ou com endometriose deve procurar a fisioterapia pélvica. Quais são os motivos e qual tipo de dor, como é que funciona? Para explicar melhor para o pessoal. As queixas mais
mais comum das pacientes com endometriose é, é bem gritante, assim, né? Porque a gente normaliza muito a questão da dor, tanto na relação como as cólicas, né? Já que a amiga tem dor na relação cólica, a mãe também, a avó também, acaba normalizando muito disso. Então, muitas vezes a paciente não procura ajuda. Então, quando tem cólicas muito intensas, né? Da paciente passar muito mal, tomar muita medicação, alteração do fluxo menstrual, é, alteração na parte intestinal, seja não, também pode ter constipação, mas aumento do trato intestinal ali. Parte da questão infecção urinária recorrente, também por conta da questão da tensão na musculatura, né? Então, como eu falei ali antes, o paciente endometriose ele vem com muitas alterações. E as principais são dor na relação, cólicas muito intensas, alteração no fluxo, dor na lombar, essa apontada na região retal ali, como eu comentei ali antes. Então, são os sintomas mais comuns, assim, né? Outra questão, para ser um pouquinho mais específica, a mulher sente na região íntima uma sensação de arranhão, queimação, sensação de Isso. estar impossibilidade de conseguir ter relação, parece que tem uma parede, parece que tem pontos roxos, é uma dor que corre, é uma cólica após a relação. E outro detalhe que uma paciente me chamou a atenção, ela falou que eu falo muito durante a relação, só que tem pessoas que têm dor após a relação, ficam com a sensação de assadura, parece que tá rasgando, Uhum. parece que cortou a região íntima. Isso é bem comum também. Estufamento da região abdominal, a dor na lombar, como eu falei ali antes, a paciente sentir como se fosse, parece que é falta de lubrificação, parece estar microfissuras, que muitas vezes até confundem o diagnóstico com candidíase de repetição, mas que são essas aderências nas faces dos lábios ali embaixo, né? Então, que gera essa alteração toda, parece estar batendo no útero, só que é tudo contratura muscular. Então, assim, essas dores na região genital ali, seja mais externa ou interna, são alterações tanto da fáscia como do músculo que está tenso, e agravado muito mais pela endometriose e esse músculo muito mais tenso, né? Infecção urinária de repetição, muitas vezes as pessoas, eu tenho infecção urinária de repetição, daí no final do atendimento, aliviou, e eu brinco assim, viu, curei a infecção urinária em meia hora. Não é infecção urinária, nesse caso é um ponto de tensão específico que gera essa sensação. A Lê Uhum. falou que pacientes aqui na live precisando de indicação de profissionais que trabalhem com a mesma linha de tratamentos da Isabela e do Vini, pode me chamar que eu indico. A Giovana perguntou: sensação de pontada no ânus durante a menstruação é normal, Vini? É aquilo que eu comentei ali antes, essa pontada que a paciente sente na região retal ali, muitas vezes é uma dor irradiada da musculatura, da tensão do músculo. Mas é muito comum, foi o que fui aprendendo com meus pacientes, né? Essa troca com os pacientes. Eu falo, Vini, cara, eu sinto uma dor no meu ânus do nada. Sim. Ou durante a relação, ou durante o dia, assim, dá uma pontada do nada e passa. Mas isso é tensionamento. E é que é agravado pela endometriose, porque quando o período menstrual ali vai causar mais contrações, mais tensão, por consequência ativa essas contraturas, por consequência irradia para o ânus ou para outro lugar também. Vini, Mas tem tudo tratamento. exatamente. Como podemos ajudar as pacientes a superarem o impacto emocional da dor crônica e melhorar sua autoestima e qualidade de vida? É aquele processo que eu falei ali antes, que é um dos mais importantes no trabalho, que é, primeiro de tudo, né, tentar fazer, demora, claro, né, cada paciente tem seu tempo, mas tentar mostrar para essa paciente o que está acontecendo com o corpo dela de verdade. Fazer ela entender que apertar aqui na coxa é a mesma pressão que apertar aqui no canal vaginal dela. Essa é a mesma pressão. Porque muitas vezes ela está tão traumatizada pela questão, que eu falei da questão de abuso também, né? De abuso e outras questões de tensionamento e da dor crônica, que apertar aqui, elas contorcem de dor, mesmo se for fraquinho. Então, é muito um trabalho de você conversar com a paciente o tempo todo, conversar com ela, ela te falar, ó, como é que tá a dor? Tu fala pra ela, ó, tá vendo que essa pressão aqui é a mesma que eu tô fazendo aqui? Tenta perceber isso, tenta perceber que a dor já tá menor do que antes. Perceba que eu tô fazendo muito mais força agora. É um trabalho que não é só físico, né? Não é só eu aplicar técnica, mas é muito essa conversa com o paciente. E é por isso que é tão legal a fisioterapia pélvica, porque tu trabalha com o ser humano, não trabalha só com o assoalho pélvico. Porque ele tem que entender o que está acontecendo
Porque se ele não entender, se ele ficar tenso, tem a questão que eu sou homem, se eu não trazer tranquilidade para essa paciente, ela não vai conseguir relaxar. Ela não vai conseguir deixar que eu libere o assoalho pélvico dela. Então, tem que trazer conhecimento, tranquilidade para ela, e por consequência, esse autoconhecimento vai fazer com que fique muito mais fácil, e aí ao longo do tratamento, ela vai perceber que cada vez a dor está menor, porque tu está fazendo muito mais força, ela está se sentindo tranquila. E aí, por consequência, ela vai melhorar as funções nela, da relação, a função urinária e fecal ali. Ela, poxa, eu tô melhorando cada vez mais, Vini. E aí tu vai tendo esse feedback o tempo todo com a paciente. Porque é isso que faz motivar ela continuar o tratamento até o final, né? Vini, tu poderia compartilhar conosco algum caso marcante de alguma paciente que tem endometriose, tu tratou ou está tratando, enfim? Olha, fiz uma live só para falar disso. Nossa, tem muitos que eu queria falar muitos, mas vamos lá, tentar resumir algum aqui. Já que eu trabalho bastante com gestante, né? Sim. Eu tinha uma paciente que é endometriose, que é essa minha médica parceira, né? E aí ela veio com aquele padrão de alteração. Dor na relação, muita cólica, parte urinária, de infecção, não conseguia relaxar, constipação e tudo mais. A gente fez tratamento e aí melhorou bastante. Ela não sentiu mais dor na relação, melhorou a cólica, né, ao longo do tratamento, né? Só que acontece, ela já veio falando antes pra mim assim, Vini, eu tô há 6 anos tentando engravidar. E eu já passei por muitos tratamentos. E tu acha que a fisioterapia pélvica pode ajudar? Aí eu analisei e falei, olha, não posso dar 100% de certeza, mas assim, dentro do que eu estou enxergando, né, claro que tem outros fatores externos, mas assim, ó, dentro do teu assoalho pélvico, tem a questão assim, ó, tem tensão, o teu útero que está inflamado, está cheio de aderência, que gera inflamação, que não consegue relaxar, e o Gustavo Latorre criou essa técnica do ligamento largo, expliquei para ela, né, que liberando esse ligamento, a paciente consegue, o útero consegue relaxar, todo o excesso de fluxo ali vai descer, o endométrio começa a cada vez espessar e ficar saudável, né? Pode ser que funcione, né? Ela assim, Vini, será? Será? Eu falei, cara, ó. Ela assim, ó, se eu engravidar, tu vai ser a primeira pessoa a saber. Não vai ser nem o meu marido, eu vou ligar pra ti, tu vai ser a primeira pessoa a saber. E beleza. Aí eu fiz tratamento, aquela coisa toda, melhorou bastante, né? Fez todo o processo. E aí, um mês depois, ela me mandou um áudio, falou, Vini, o processo do tratamento não é algo que, né, envolve dor, a gente sabe disso. Muitas vezes eu pensei em desistir porque eu estava muito afetada e essa parte psicológica para mim é chato, sabe? Mas assim, eu queria te agradecer muito pelo que tu fez por mim, melhorei minha vida muito. Mas eu queria te contar uma coisa. Ontem eu fiz exame de gravidez e eu tô grávida. Eu fiquei, não! Eu falei, cara, sério? Ela falou, Vinícius, obrigado por tudo que tu fez pra mim e tudo mais. Então, assim, gente, fisioterapia pélvica realmente muda vidas, assim. E quando eu falo com paciente no dia da avaliação, eu falo, cara, parece que eu tô querendo vender milagre, mas é que realmente muda. Às vezes Muda muito. acredita, né? Às vezes nem acredita. A gente sabe A gente o sabe, mas, que tá certo, né? Mas quando as pessoas falam, meu Deus do céu, é isso, é isso. É muito isso é muito legal. sensacional. E teve um outro caso, que é relacionado à relação também, que ela vinha sempre com o namorado dela, o marido dela, na sessão. Era bem legal. Eu acho muito legal isso, sabe? Quando o parceiro vai e tá dentro do tratamento, sabe? Porque, né, não pelo aquele motivo de, o que ele tá fazendo? Não, porque ele tava ali para que ele dar apoio para ela, segurava a mão dela, ficava sentado do lado, olhando para ele, conversando comigo, todo mundo junto ali, sabe? E era muito legal por causa disso. E ela tinha muita dor, porque ela sofreu e teve um histórico, né? E assim, o assoalho dela era muito contraturado, muito tensionado. Não, tanto que ela veio para mim porque ela queria, por causa das cólicas e tudo mais, da relação, né? Mas ela queria ter relação com penetração, porque ela não conseguia, porque não passava, na musculatura não passava um dedinho assim. Era muita tensão. Então a médica, minha parceira, falou: faz físico Vini, que aí vai conseguir relaxar um pouco mais e a gente vai conseguir fazer o exame de ultrassom para conseguir mapear a endometriose. Mas primeiro faz a física para fazer o exame, né? E obviamente a gente fez o tratamento direto, né? Sem parar, claro. E aí, claro, e esse tipo de pacientes, é claro que é um tempo maior do que um paciente que não tem um histórico ali, né? Porque tem um trauma muito grande. E a gente foi fazendo físico,
tudo mais. Daí chegou no próximo da data de fazer o exame de imagem. Ela falou: Ô, Vini, eu vou fazer o exame de imagem, não sei o quê. Eu falei: poxa, vamos ver como é que vai ficar, né? Eu pensei: e agora, né? Na sessão seguinte, ela falou: Vini, pô, foi muito tranquilo, cara, não senti dor nenhuma. Eu falei: poxa, que massa. E passou um tratamento, um tempinho depois, eu falei: pô, vou conversar com ela, né? Da relação, se ela conseguiu ter penetração e tudo mais, né? Dela assim: Vini, foi muito bom, não senti dor, cara, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, assim quando a gente conversa com a paciente e no início fala pra ela: olha, parece que tá com muita dor e tá só com o dedinho aqui dói bastante, mas tu vai ver que ao longo do tratamento eu vou estar fazendo força pra literalmente afundar meu braço na maca de força. Tu pode achar que não vai chegar nesse ponto, mas vai. Aí quando ela chega naquele ponto, lembra que eu falei lá que no início que eu tô fazendo uma força pra afundar a maca e tu tá de boa aqui? Ela: ai, meu Deus, é verdade, né? Então, assim, esse foi um caso muito marcante pra mim, porque ele envolve essa parte psicológica. E eu, durante o tratamento, por mais que eu soubesse que eu consigo resolver, que eu tenho técnica, eu tenho competência para isso, eu fiquei: cara, será que eu vou conseguir? Porque tem uma parte psicológica muito grande, sabe? Falei: cara, não, eu sei que eu vou conseguir, vamos fazer acontecer. E ela fazia exercício em casa, e tudo, que é algo muito importante, né? São três fatores que eu acho muito importante no meu tratamento. Primeiro, eu fazendo o tratamento. Segundo, exercício em casa. E terceiro, frequência. Esses são os três fatores do meu tratamento para dar certo. Então, se o paciente só vem, faz meu tratamento com pouca frequência, se não faz exercício em casa, então por isso que eu sou muito chato, tô cada vez tentando ser mais chato, né? Pegar no pé da paciente para entender que é muito importante fazer exercício, é importante ter a frequência para a gente conseguir ter o resultado mais rápido possível. E o primeiro desses três, que não tá nos três aí, é fisioterapia pélvica de verdade, né? Porque a gente vê muito charlatanismo por aí. E as pessoas falando: ah, eu fiz fisiopélvica. Daí, não, amada, tu não fez fisioterapia pélvica. É bem comum assim, a paciente chega para mim e falou: pô, Vini, eu fiz meses de fisioterapia pélvica. Aí eu já fico pé atrás, né? Porque infelizmente eu queria poder falar diferente, queria poder falar que tá cheio de profissionais que fazem isso, mas infelizmente a gente sabe que não é. Então a paciente fala: pô, Vini, fiz. Teve uma paciente que ela falou: Vini, eu fiz, acho que foi 20 sessões. Fiz 20 sessões. Eu tinha indicação para fazer contigo. Ela veio mandar mensagem pra mim no WhatsApp, no áudio, literalmente quase implorando. Falou: Vini, eu preciso ser tratado por ti porque eu fiz 20 sessões e não aguento mais e não melhorou nada, 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 nada. Aí a paciente veio pra mim, eu expliquei o que estava acontecendo, expliquei o que que é terapia pélvica de verdade, o que que é o tratamento de terapia pélvica, liberação, consciência e tudo mais, né? E ela falou o que que fez e foi bem longe do que é o tratamento de terapia pélvica, né? Só que a paciente não sabe, infelizmente. Exato, Então, vai passar muitas vezes por meses de tratamento que dá para resolver em questão de dias. exato. Então, uma coisa muito legal que eu falo para meus pacientes é assim: claro que o resultado varia, né? Várias variáveis que a gente falou até agora ali, né? Frequência, exercício em casa, o tratamento certinho, e o corpo, né, de cada paciente para conseguir responder a isso. Mas se o paciente faz o protocolo certinho do meu tratamento ali, tudo certinho, e a média, eu falo para o paciente: cara, a média da galera da fisioterapia pélvica, né? Da Shopee, tenta resolver questão de cólica, dor na relação, tudo isso. Olha, não vai resolver primeiro, porque não tem as técnicas específicas. E segundo, vai ser lá em média de 7 meses para sentir alguma coisa e desistir do tratamento porque não resolveu. Né? E eu aqui no consultório, a média que eu faço varia, né? Dependendo da gravidade, mas é de 13 dias. Então, assim, é bem gritante o quanto a fisioterapia pélvica consegue influenciar e o quanto consegue mudar de verdade se aplicar da maneira certa e o método certo e a técnica certa. Sim. E é 13 dias de uma dor que a pessoa às vezes carrega por muitos e muitos e muitos anos porque acha que não vai resolver. Essa questão do não ter cura às vezes tira um pouco a esperança das pessoas, mas não ter cura não significa que a pessoa não vai conseguir conviver bem com essa doença, né? Sem ter dor na relação, sem ter cólica, tendo uma vida bem mais tranquila, saudável. Sim. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, especialmente ao Vini, Eu por ter agradeço. aceitado o convite. Fiquei muito feliz, gostei bastante da nossa conversa. E é isso, quem sofre de endometriose pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Vini. Se não são das nossas cidades, a minha é Porto Alegre, Vini, Florianópolis, a gente certamente consegue encaminhar essa pessoa para a cidade mais próxima, com um profissional realmente
que tenha competência para tratar com a mesma nossa linha, né, Vini? Que dá resultados aí rápidos, duradouros e os pacientes ficam realmente satisfeitos Sim. com os resultados. A gente certamente vai indicar fisioterapia pélvica de verdade. Então é isso, grata. Muito obrigada por aceitar o convite, Vini. Boa noite. Agradeço. Tá salvo aqui para quem quiser olhar novamente. Grande Boa beijo. Tchau, tchau. noite.